Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para a gente falar sobre fissuras, tá? A escolha do produto. Se você não assistiu o vídeo anterior, tá aqui o link, assista, porque lá a gente mostrou o que é que a fissura pode ter de abertura, trabalho, fluxo, sem fluxo. E com aquele fluxograma que nós fizemos na aula passada, nós vamos agora entender como aquilo interfere na escolha do produto. Como eu falei na aula anterior, não é simplesmente pegar um material de injeção e ir lá injetar. A gente tem que entender que cada detalhe daquele que nós vimos, ele faz com que o produto seja, a gente vá, como é que se diz? A gente vai fechando o cerco para determinar o produto tem que ter estas características, esta viscosidade. Tudo isso ele tem que ter para poder atender aqui a nossa fissura. Porque nem sempre a gente tem uma fissura normal no prédio. A gente pode ter fissura em indústria, nós podemos ter fissuras em casa de máquina, a gente pode ter fissura em qualquer lugar. E a gente tem que ter esse conhecimento. E no prédio também, como eu sempre digo, conversar com a estrutura para ver qual a melhor situação. Ok? Vamos lá. Condição da abertura, ativa ou passiva. Como é que a gente sabe se uma fissura é ativa ou passiva? Tem diversos equipamentos, você pode colar vidro, pode colar um bocado de coisa. Mas você pode fazer um teste muito simples. Vai ali no armazém, compra um pouquinho de gesso, passa o gesso na fissura. Aí vem a resposta. 24 horas depois, que aí você deixa, né, pelo menos naquela zona de 24 horas, ver o que acontece com ela. Não fissurar, abertura passiva. Se fissurar, abertura ativa. Então, se ela não fissura, você pode utilizar um material de baixo ou de alto modo de elasticidade, ou seja, um material mais flexível ou um material mais rígido. Por quê? Porque ela é passiva, ela não trabalha. O que você colocar ali dentro, ela vai atender. Se você colocar um material mais elástico, preocupado com estanqueidade, pode ser que aqui seja um lençol freático que esteja baixo, você quer tratar, então ele vai ter que suportar a pressão do lençol freático. Então você veja que várias situações podem gerar para a gente utilizar o produto. E já na abertura ativa, você vai ter que usar um baixo modo de elasticidade. Então você vai ter que usar baixo módulo. E é interessante, quando você tem uma fissura ativa, muitas vezes, a gente quantificar a abertura dela, para a gente poder entender qual o módulo realmente de elasticidade que a gente vai precisar naquela fissura. Então, como eu digo a você, cada caso é um caso. Então a gente tem que estudar, perceber qual é o range dessa abertura, né? Esse delta que está acontecendo ali dentro, para que a gente possa determinar o modo de elasticidade do material que a gente vai injetar, ok? Condição de umidade da fissura. A gente tem uma fissura sem umidade, então material sem restrição à umidade. Você tem lá uma fissura, vamos supor, passiva, não tem umidade, então você não tem restrição. Você vai lá e injeta um material de baixo ou de alto módulo, que é tranquilo. Se você tem ativa, você injeta um material de baixo módulo, tranquilo. Agora, se ela tem abertura úmida, então já vai ter que ser insensível à umidade. Se você vai injetar com a condição da fissura sempre úmida, ela vai ter que ser insensível à umidade. Agora, com essa umidade, ela pode ter saída com baixa pressão, fica chorando, a água fica ali chorando. Então, produto insensível à umidade com reação mais rápida. Ela pode ter saída com baixa pressão, então saindo, gotejando, xiringando. Então aí você vai ter que ter um produto insensível à umidade com reação mais acelerada. E você pode ter uma situação de uma altíssima pressão. Então você, além de, claro, de técnica de execução, muitas vezes você tentar reduzir isso, você utilizar um produto insensível à umidade com reação imediata. Você veja que somente dizer, olha, eu tenho uma fissura aqui que está com umidade, não diz nada para a gente. A gente tem que saber realmente como é a condição daquela fissura para que a gente possa utilizar o produto adequado ou então catalisar mais aquele mesmo produto. Então tudo isso a gente vai entender quando a gente analisar e ver e olhar aquela fissura, tá? Fissura com saída de óleos ou produtos químicos. Claro, produto de injeção tem que ser insensível a óleo ou produto químico que esteja infiltrado, né? Se for ativa, um produto baixo módulo que seja sensível a esse óleo, e se for passiva, um produto de baixo ou alto módulo que seja insensível a esse óleo ou esse produto químico. Então tudo isso a gente tem que conversar o quê? Com o fornecedor, para ver se o material realmente vai aderir às paredes, se lá dentro tem impregnação de óleo, ok? Temperatura de aplicação. Então isso é muito importante. Tem que saber se o produto, se aqui a temperatura é muito alta, ou se a temperatura é muito baixa, se o produto atende. Então você vai aplicar no Rio Grande do Sul, está 5 graus. Você não vai esperar chegar o verão para você injetar na fissura, tratar a fissura que você está precisando tratar agora. É conversar com o fabricante para você ter um produto que possa atuar nesse processo.
Então veja como as coisas vão mudando. Mesma coisa, o tempo de temperatura do serviço da estrutura. Você vai fazer perto de uma caldeira que é muito quente, você vai fazer num frigorífico. Então tudo isso vai determinar se o tempo, se você não vai colocar um produto que ele vai ser muito bem aplicado naquela hora, mas vai sofrer com desgaste devido à temperatura alta ou baixa. Então você tem que separar. Então você vai ver que, como eu já falei na aula passada, você pode pegar uma fissura ativa, com óleo ou sem óleo, com umidade ou sem umidade, com muita pressão, com baixa pressão, com alta temperatura na aplicação ou baixa temperatura na aplicação, com alta temperatura de serviço ou baixa temperatura de serviço. Então cada um vai determinando o que você vai fazer. E largura da fissura. Como eu disse na aula passada, eu falo só fissura. Então a fissura, rachadura, tem a terminologia para botar nos projetos, mas aqui eu vou falar tudo como fissura, tá? Então veja, nós temos aqui o fissurão, que a gente chama, então você vai lá e vê a abertura da fissura. O que é que a abertura determina para você? Determina exatamente a viscosidade do produto, né? Que tem a viscosidade do material determina a sua resistência ao fluxo, né? Quanto mais viscoso é o produto, mais resistente ao fluxo ele é. Então, mais ele dificulta para entrar nas fissuras mais estreitas. Então, você tem um viscosímetro. Então, o que acontece? Qual é o que a gente vê? Nós temos a unidade de centripoase ou milipascal, que é 1 para 1. A água, a viscosidade é um CPS ou um MPas, né? Então, vamos lá. A abertura da fissura com relação à viscosidade. Então, se você tem uma fissura de 0,2 a 0,7 milímetros, menor ou igual a 200 CPS, tá? Então não adianta você ter uma fissura de 0,7, você no mercado pegar um produto de 500 CPS de viscosidade. Você vai ter dificuldades, ou seja, você vai injetar, mas você não vai fazer, porque a gente não vai ver lá dentro. Então, o que acontece? A engenharia necessita de quando você injetar o material, que ele realmente vai preencher essa fissura. Então, se você bota um material com uma viscosidade maior do que a abertura suporta, você não vai fazer um tratamento de calafetação perfeito, você não vai fechar essa fissura de forma perfeita. De 0,7 a 1 milímetro, menor ou igual a 500 micrômetros. Você pode usar o de 200, você pode usar até 500. Então você percebe que, neste caso, você lá no mercado comprar aquele epóxi com 500 CPS, você vai resolver o seu problema. E fissuras maior que 1, aí você pode ir de 1.200 para baixo. Então você percebe que tudo isso, a gente começa a entender que a estrutura, a fissura é que determina o produto. O produto, não existe esse produto, você chega lá, não, eu só uso esse que sempre deu certo. Pode dar errado. Você pode ter pego um produto de 500 e ter injetado numa fissura de 1 e deu certo. Mas você pode pegar um produto de 500 e injetar numa fissura de 0,7, não vai dar certo. Então você percebe que todos esses detalhes são importantes para que a gente realmente faça engenharia. É tratamento de fissura com engenharia e não um tratamento de engenharia. Então a gente tem que saber disso. Desculpe. Fissura com vibração. Então tem lugar que às vezes você tem uma máquina que tem uma fissura que você não pode parar para fazer um tratamento da fissura. Então já existe produtos de injeção que cura e remonolitiza com vibração da peça estrutural. Então veja como a gente hoje em dia tem uma quantidade de produtos muito grande para a gente solucionar os nossos problemas. Mas a gente tem que conversar com a estrutura, sempre conversar com a estrutura, para que a gente possa chegar naquele produto ideal, para que a gente possa realmente resolver o problema. E não simplesmente jogar de barriga, porque quando a gente faz um pseudo-tratamento, a gente não está fazendo engenharia, a gente está fazendo uma gambiarra, a gente está fazendo uma obra de engenharia. Obra com engenharia, quando a gente entende todo o processo e a gente coloca, faz os tratamentos, o sistema, o produto, que realmente vai resolver aquele problema, ou então ter uma duração muito maior do que o que se a gente fizesse de qualquer jeito, ok? Então veja, na próxima aula nós vamos falar do teor de sólido de resinas. Mas o que é que tem a ver teor de sólido de resinas com as fissuras? Nós vamos entender que quando a gente quer preencher um espaço vazio, isso aqui é super importante, independentemente de ser injeção ou outro material, ok? Então na próxima aula vamos conversar sobre teor de sólidos. Até lá!